Antes de mais nada, eu acho que cabe uma explicação, primeiro, sobre por que esse título da mesa, né? O título tem a ver com o fato, em primeiro lugar, da natureza do nosso trabalho enquanto programa, né, que pretende ser um programa de pesquisa, mas também um programa de intervenção, de ação, de protagonismo, né? Então, daí a ideia de colocar em discussão aqui essa dupla perspectiva, os desafios com relação à produção do conhecimento e a produção do conhecimento também visando a sua democratização, que é a maneira pela qual a gente pensa essa tarefa de usar as informações, os conhecimentos que nós produzimos, enfim, na ação em torno da problemática metropolitana. Então, daí, a primeira explicação é com relação ao título dessa mesa, né? E as metrópoles, nos próximos 20 anos, quando nós pensamos nisso, evidentemente, nós não estávamos num cenário tão de incerteza quanto estamos hoje, né? Mas, de qualquer maneira, a gente manteve a ideia da gente aproveitar aqui esse momento para fazer uma reflexão sobre os próximos passos, os desafios que o Observatório tem que pensar dentro dessa perspectiva de produção de conhecimento e democratização do conhecimento, né? Mas essa mesa também, ela tem uma finalidade, né, que é reunir, nesse momento, né, parceiros e interlocutores do Observatório, né, parceiros de projetos, parceiros de, enfim, iniciativas, né, e, ao mesmo tempo, pessoas que são interlocutoras do nosso trabalho, pessoas que tiveram e têm ainda, né, uma importância no que fazemos, porque essa interlocução nos ajuda a pensar o trabalho que fazemos, né? Então, a gente queria primeiro reunir essas pessoas que, ao longo dos 20 anos, tiveram uma importância para nós, né, enquanto parceiros e interlocutores, né? O Observatório realiza isso, quer dizer, realiza essa relação de parceria, de interlocução, né, através da existência de um conselho consultivo, do qual fazem parte pessoas que têm esse papel na relação com o Observatório, né? Então, no primeiro momento, também, o nosso objetivo é reunir essas pessoas ao fazer 20 anos, né? E também é uma forma de homenagear e agradecer essa participação, essa parceria, essa interlocução que nós tivemos nesses 20 anos, né? E pedimos também para que cada uma das pessoas nos trouxesse uma reflexão, em primeiro lugar, sobre o olhar que cada um tem sobre essa trajetória que tivemos, né, enquanto parceiros, enquanto interlocutores, né? E uma reflexão também sobre os desafios da produção do conhecimento e da democratização desse conhecimento na perspectiva do Observatório, né? Então, uma terceira finalidade da nossa mesa aqui é escutar essas pessoas nessa dupla perspectiva, um pouco o olhar que elas têm sobre nós, sobre o que nós vemos fazendo, né, e, ao mesmo tempo, que contribuição elas têm nessa perspectiva de um, enfim, novo ciclo do Observatório, um pouco ousadamente, de 20 anos. Esperamos que possamos chegar até lá, né? Por isso, nós reunimos essas pessoas e eu vou começar a apresentá-las aqui, né? Em primeiro lugar, o Manuel Vilaverde Cabral, que está aqui ao meu lado, né? Que é da Universidade de Lisboa, do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, que é um interlocutor nosso e, ao mesmo tempo, parceiro, na medida que nós desenvolvemos projetos comuns
e notadamente um trabalho muito importante para nós, que foi sobre a questão do exercício da cidadania nas metrópoles. Um trabalho que, inclusive, teve uma repercussão internacional bastante relevante, ou seja, como a dinâmica, o ambiente metropolitano influencia, condiciona o exercício da cidadania política. Algo que nós chamamos de efeito metrópole, dentro de um debate sobre a nova cultura política, que é um debate internacional, né? E nós conseguimos, através dessa parceria com o Manuel, trazer para esse debate uma coisa nova, né? Ou seja, essa nova cultura política não é apenas o resultado de transformações econômicas, transformações sociais e transformações políticas, né? Mas é também o efeito do tipo de vida que a metrópole, condiciona, né? Então, o Manuel faz parte do conselho nosso e, ao mesmo tempo, é um parceiro de projeto, né? O Emílio Pradilha, da Universidade Autônoma Metropolitana Chicomico, né? Mais ou menos isso. Xochimilco. A terceira universidade autônoma do México, né? Que é um parceiro de longa data, um interlocutor também de longa data, também integra o nosso conselho deliberativo, consultivo, e temos vários projetos que nós desenvolvemos em parceria. O último, dois importantes, eu destacaria, um sobre um trabalho comparativo sobre as mudanças das metrópoles, envolvendo Rio, São Paulo, Buenos Aires e Cidade do México, e região metropolitana do México, né? E um trabalho que acabou resultando numa publicação bastante interessante, bastante importante, dentro dessa perspectiva de um trabalho comparativo, né? E o Emílio Pradilha também tem uma interlocução conosco no campo da teoria urbana, porque, em função dessa parceria e dessa interlocução, né, acabamos entrando e criando, né, uma rede latino-americana de teoria urbana, cujo propósito é tentar voltar a desenvolver um enfoque latino-americano sobre os debates urbanos, né? E isso também já resultou numa publicação muito interessante, muito importante, sobre, enfim, várias dimensões desse desafio de retornarmos, né, a um enfoque latino-americano e tentar capturar as historicidades latino-americanas, e, de certa maneira, que desapareceram pelo poder das teorias do norte, né, que são absorvidas, muitas vezes, de forma crítica no contexto latino-americano, né? E a América Latina já teve um pensamento urbano bastante particular, que, inclusive, retornou para os países do norte, como, por exemplo, o debate sobre a marginalidade urbana, né? Então, é um parceiro, é um interlocutor nosso de longa data, entendeu? Então, enfim, agradeço, inclusive, a presença dos dois aqui a esse convite, né? E Luiz Fuentes, que é mais novo dessa empreitada, mas que aceitou generosamente de participar dessa mesa, né, que deveria ser composta também pelo Rubem Katzmann, que, enfim, havia confirmado conosco, mandou, inclusive, um texto propondo, enfim, a reflexão dele, mas, na última hora, por um problema, enfim, na coluna, ele não pôde pegar o avião, né? E o Luiz Fuentes já era um convidado nosso, né? E é um parceiro nosso, porque nós desenvolvemos não só com ele, mas com o instituto do qual ele é diretor atualmente, o Instituto de Estudos Urbanos da Universidade Católica do Chile, né? Nós desenvolvemos um projeto sobre a justiça socioespacial, né? Então, é um interlocutor e é um parceiro nosso também, e aceitou também vir cumprir essa função aqui de falar para nós o que pensa sobre nós e o que propõe a nós como horizontes de reflexão na produção do conhecimento e na sua democratização. Na nossa intenção, a gente gostaria de trazer outras pessoas importantes nessa trajetória, mas que, enfim, por várias razões não foi possível, né?
como Carlos de Matos, que também é uma pessoa importante na nossa trajetória, todos conhecem aqui, e por uma dificuldade familiar, desde cedo ele disse que não podia estar conosco, e também o José Luiz Corajo, também um grande parceiro nosso, um grande interlocutor, e que, enfim, tem um papel também importante nessa trajetória de 20 anos, né? Também não pôde estar presente aqui. Mas ele vai estar presente, de alguma maneira, porque nós acabamos de produzir, de publicar um livro comum, que, enfim, foi lançado agora na feira, mas que não teve a oportunidade de ser mostrado para todo mundo, por razões da dificuldade da gente combinar os horários dos simpósios, né? Então, vou pedir a Ruth Munhoz, que é da Universidade General Sarmiento de Buenos Aires, que, enfim, também é coordenadora na produção desse livro e que gostaria de apresentar rapidamente o livro, enfim, destacando exatamente como ele resulta dessa cooperação. Boa tarde a todos. Ok. Está bom. Solo voy a hablar en español y muy cortito, espero que se entienda. Parabenizar al observatorio y a todos los compañeros y enviar el saludo de José Luis, que no podía estar presente, pero de esta otra forma está presente. Elegimos brevemente compartirles los resultados de este libro que salió el jueves pasado y está disponible en internet en la página de la universidad, en Ediciones UNCS. Se entra y está completo y gratuito, que es parte de la idea también que decía Luis César, de poder difundir estas ideas. Este libro lo empezamos en octubre del 2011, cuando los compañeros del observatorio y varios otros compañeros, Emilio, entre ellos, armamos un congreso de estudios urbanos en el Instituto del Conurbano. Allí hicimos una mesa larga y discutimos algunas tendencias que lamentablemente después se fueron profundizando, y en respuesta a esas tendencias es que armamos este libro como... no quiere. ¿No quiere? Bueno, básicamente la idea era, por ejemplo, esto que nos dice Luis César de cómo recuperamos para sobre todo la cuestión de la economía de las ciudades que fue perdiendo, espacio, adelanto eso y después voy con aquello, cómo reposicionar a la economía urbana desde un pensamiento crítico, propio latinoamericano, y que tuviera propuestas. Y esta es una de las frases de este pensamiento crítico que nos inspiró, que es de José Luis, de algunos de esa época más o menos. Él nos dice: una ciudad que, en nombre de la eficiencia y el crecimiento, destruye las bases materiales de la vida, es por definición irracional, por más eficiente que sea en términos de rentabilidad del capital, de la tasa de crecimiento, de los costos de servicios públicos o de cualquier otro criterio parcial. Y ahí es que el criterio que utilizamos es poner la reproducción de la vida en el centro, y armamos toda una serie de capítulos recuperando una visión multidisciplinaria también que décadas atrás teníamos en América Latina y después se fueron perdiendo, y nuestras dictaduras tuvieron mucho que ver en ese sentido. Entonces ahí, el siguiente, porfa. Y el otro. Así es más cortito. Ahí es que con estos enfoques multidisciplinarios incorporamos una visión más sustantiva de la economía dentro de los enfoques críticos, con una base en Polanyi, una visión desde el marxismo, con varios capítulos al respecto, desde el indigenismo, la ecología, el feminismo, y son distintos capítulos que la idea es tratar de explicar la realidad de nuestras ciudades con trabajos sobre todo de autores latinoamericanos, que era lo que nos estaba faltando, y con referentes empíricos en nuestras ciudades, tratando de ayornar el pensamiento sistémico que lamentablemente hemos perdido. Es muy típico a nivel de lo económico centrarnos en el hábitat y dejar las cuestiones de trabajo, por ejemplo, y para nosotros la unidad de lo productivo y lo reproductivo es elemental para este pensamiento sistémico. Y la última son los autores que nos acompañaron. Hay un primer capítulo nuestro, después está Víctor Ramiro Fernández y Lucas Cardoso, Patricio Narodowski, Emilio Pradilla Cobos, Samuel Jaramillo,
María Laura Silveira, María Cristina Cravino, Víctor Bretón y Eduardo Kingman, Natalia Quiroga y Verónica Gago y Walter Pengue al final. Y tenemos un volumen 2, que es en el que están la mayoría de nuestros compañeros del observatorio, que está saliendo el año que viene, pero no queríamos dejar de presentar esto aquí y que de alguna forma José Luis estuviera presente con sus saludos y con la última producción al respecto. Gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces vamos a empezar la mesa redonda. No, estou hablando portunhol. Bom, vamos começar então convidando aqui o Luiz Fuentes para fazer a intervenção dele, depois Emílio Pradilha, ok? E encerrando Manuel Vilaverde de Cabal, ok? Por favor. Bien, primero que nada, muy buenas noches. Gracias. Voy a hablar en español, voy a tratar de hablar lento y pronunciar bien, cosa que para los chilenos es muy difícil. Significa un esfuerzo importante, porque nosotros hablamos rápido y pronunciamos mal. Pero como apoyo tengo un PowerPoint, la mala costumbre del PowerPoint, que está traducido, ¿ya? Les pido disculpas antes de empezar porque lo traduje en Google Translator, así que lo más probable es que tenga muchísimos errores. Igual Marcelo me ayudó. Bueno, parto dando las gracias al observatorio, a Luis César, a Marcelo, a Luciano, a la comisión organizadora, a todos los amigos del observatorio. Y les traigo el saludo fraterno del Instituto de Estudios Urbanos, de los colegas de Carlos de Matos, quien lamentablemente no ha podido estar acá, porque para nosotros el observatorio siempre ha sido un referente, el IPUR y el observatorio ha sido un referente, es una red, yo lo comentaba hace poco rato, nos da un poco de envidia tener montada una red de esta dimensión con una producción científica como la que tienen ustedes. Entonces, en ese sentido, quiero felicitarlos por estos 20 años y que sean muchos más, muchísimos más, y ojalá en 20 años más estemos celebrando los 40 años del observatorio. Bueno, quiero comentar que hice una breve presentación tratando de apuntar un poquito a lo que me comentaron que querían que se concentrara la presentación. Y en ese sentido, tengo ahí 4 puntos que es lo que quiero plantear. Nuevamente, si hay algunos errores, culpa de Marcelo Ribeiro. En esos 4 puntos, tratar de plantear esta idea, ¿cierto?, de cómo ha sido la investigación urbana en Latinoamérica hasta llegar, ¿cierto?, a cuáles son los límites hoy día de la planificación. Entonces, en primer lugar, para tratar de rápidamente hacer una panorámica muy general sobre cuáles han sido los temas más importantes en Latinoamérica, yo tomé como referencia algunos trabajos que hay ahí, que son los que aparecen ahí, de distintos autores que han planteado una panorámica sobre la investigación en Latinoamérica. Hay unos textos de Fernando Carrión, de Carlos de Matos, que termina al final. Y en ese sentido me gustaría partir esta presentación tratando de decir cuál va a ser mi hipótesis. Siento que nosotros tenemos los mismos problemas que hace 20 años, pero sin embargo los mecanismos por los cuales se plantean esos problemas son distintos. Por lo tanto, nosotros como academia tenemos que reformular nuestras preguntas. Entonces, la hipótesis es si tenemos nuevas preguntas para viejos problemas. Eso es con lo que voy a tratar de ir desarrollando y espero que se entienda la idea. Y parto con una cita de Fernando Carrión, que es uno de los textos que aparece ahí, que dice: las ciudades en América Latina cambian aceleradamente y permanentemente. Son un proceso constante en transformación, lo que nos obliga a su vez a modificar los conceptos que la acompañan y por lo tanto repensarla permanentemente. Allí están, por ejemplo, la emergencia de los nuevos actores urbanos, pobladores, mujeres, obreros, informales, la búsqueda de nuevas utopías, una ciudad democrática, el derecho a la ciudad, y el desarrollo de nuevas temáticas que abren y abarcan la problemática de la manera más global posible. Fíjense que esa cita de Fernando Carrión es de un libro de 1989.
Sí, no aparece, yo la comento, pero... Es una anotación. Sí, es una anotación. De 1989. Entonces, si nosotros vemos esa cita o esa anotación, nos vamos a encontrar con que hoy día nos repetimos los problemas. Y ahí, bueno, hay algunas revistas que han marcado tendencia en la investigación latinoamericana, evidentemente, y perdón, voy a ser un poco autorreferente respecto al instituto, pero voy a considerar a la revista EURE como una revista que ha aglutinado muchos trabajos de investigación, y en ese sentido, ahí está un poquito una reseña muy rápida, tiene 48 años de historia, 133 números, alrededor de 860 artículos sobre ciudades latinoamericanas, trabajos prácticamente de todas las ciudades latinoamericanas. Entonces creo que para tratar de ilustrar un poquito cuáles son las temáticas es un buen referente. Fíjense que una primera cuestión, una primera constatación sobre la investigación en Latinoamérica es la producción científica, que ha aumentado exponencialmente. Ese es el caso de la revista EURE. Fíjense que en el 2005 nosotros recibíamos 55 trabajos al año. Hoy día estamos recibiendo más de 300. Yo sé que evidentemente esto está empujado por las exigencias que tenemos como académicos de enviar artículos científicos, nuestras calificaciones dependen de eso, pero sin embargo eso también es representa toda la producción y la investigación científica que existen en Latinoamérica. Fíjense que es interesante cuando uno empieza a hacer separaciones por periodos en Latinoamérica. Esa es un mapa de palabras o una nube de palabras respecto a lo que se discutía en la revista EURE en los años 70. Y fíjense cómo aparecen ciertas cuestiones que son sumamente interesantes. Por ejemplo, la planificación, ¿cierto? Un elemento fundamental. Eso era lo que se discutía en la investigación urbano-regional. Y fíjense la escala, aparece lo regional como una escala sumamente importante. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros vemos un periodo más reciente? Ahí en ese caso, entre el 2003 y 2013, la palabra planificación prácticamente desaparece, ¿cierto? No se discute sobre eso, sino que se discute más bien sobre desarrollo, que es como el paradigma. La escala, la región desaparece, ¿cierto? Y la escala es la ciudad, ¿cierto? Entonces, ¿cómo a través del recorrido de la revisión de esta investigación científica nosotros vamos encontrando ciertos patrones? Fíjense que en una búsqueda relativamente rápida que hice en los archivos de la revista EURE me encontré, ¿se acuerdan que habían 860 artículos? De esos 860 artículos, más o menos, 130 son sobre Brasil. O sea, tenemos una representación bastante relevante. Y fíjense ustedes que las ciudades que aparecen, hay prácticamente artículos de todas las ciudades de Brasil, ¿cierto? Pero evidentemente los que más se repiten en el periodo 2003-2017 son Sao Paulo y Río de Janeiro. Y fíjense que los temas más importantes en la discusión sobre la investigación científica en el caso de Brasil son esos dos que aparecen ahí: la gestión, la normativa y las políticas públicas, y la morfología y la metropolización, ¿cierto? Y eso tiene que ver evidentemente con la dimensión de la metropolización en Brasil. Yo siempre me acuerdo de Rosa Maura, ¿cierto? Esta idea, este concepto de los aranjos urbanos regionales, que dan cuenta de esa expresión espacial de la metropolización en Brasil, que es gigantesca, y algo que es propio de la ciudad latinoamericana, que es su dimensión, ¿cierto? La megalópolis. Entonces ese proceso se da cuenta o tiene un correlato en la investigación científica que es muy relevante. Y ahí aparecen, ¿cierto?, en términos generales, qué es lo que más se discute en general en Latinoamérica, y justamente los tres temas más relevantes tienen que ver con la metropolización, con la gestión normativa y las políticas públicas, y con lo social, ¿cierto? Son los temas que más se investigan, que más se discuten en Latinoamérica. Y que es bien particular, si ustedes se dan cuenta, porque si nosotros comparamos estas énfasis que tiene la investigación urbano y regional con una revista de circulación global como es Urban Studies, ¿cierto?, nos damos cuenta con que hay diferencias importantes. Por ejemplo, para ellos el tema de la metropolización y la morfología es poco relevante. No lo discuten mucho en su investigación, ¿cierto?, los artículos que aparecen, sino que para ellos hay otros temas: la sustentabilidad, la cultura y los imaginarios son
los artículos, o por lo menos las preocupaciones científicas, parece que más urgente. Y fíjense que existen diferencias también. En el caso de Urban Studies, lo inmobiliario y el mercado de suelo parece ser más relevante que para el caso de la revista latinoamericana. Y así, ¿cierto?, uno puede encontrar similitudes y diferencias, ¿cierto?, entre una revista de investigación global y una de investigación local. Entonces, la pregunta es, ha sido lo que se ha ido investigando, pero la pregunta es, ¿qué es lo que miramos hacia adelante? Que es un poco la invitación que hace esta mesa. Y en ese sentido es interesante analizar lo que es el proceso urbano, ¿cierto? Y creo que esa fotografía para mí es espectacular. Es de aquí de Río de Janeiro. Esa fotografía la tomó un amigo mío que se llama Gustavo Durán. Y conociendo al personaje, es probable, les confieso que es probable, he sospechado que él hizo el graffiti. Porque es demasiado buena la foto como para haberse encontrado, curiosamente, alguien que se preocupa de los temas urbanos, haberse encontrado justo con ese graffiti, ¿ya? Entonces, sospecho con que es bastante probable que él lo haya hecho. Pero, sin embargo, a pesar de eso, a pesar de que haya quizás sido hecho por Gustavo Durán, creo que es sumamente relevante y refleja un poquito lo que es de interés para nosotros, ¿cierto? Lo importante para nosotros, a propósito, ¿cierto?, del proceso de urbanización y la rapidez con que se da ese proceso de urbanización, no es fijarse en la fotografía de la ciudad, ¿cierto?, en la ciudad actual, sino que lo que nos importa es cuáles son los factores que empujan el cambio, ¿cierto? Eso es lo que nos interesa, por eso es que es más importante el proceso de urbanización que la ciudad en sí misma, un poquito recordándonos lo que nos planteaba Brenner el primer día de este seminario, ¿cierto? Lo importante es el proceso de urbanización, y ahí es donde vamos a encontrar las claves del desarrollo futuro de la ciudad. Y en ese sentido, para ir pasando rápido, ¿cierto?, la pregunta es esa: ¿cuál es el modelo de ciudad a la cual vamos a llegar, ¿cierto? Tenemos ese gráfico que es bastante utilizado en Latinoamérica, que nos habla del tránsito de las ciudades, de la ciudad polarizada, la ciudad fragmentada. ¿Cuál es la ciudad que nos vamos a encontrar en el futuro? Y en ese sentido, creo que hay muchos aspectos, ¿cierto?, que son fundamentales para la investigación, pero hay uno que me parece que a mí que es clave porque detona otros procesos. Y a mí me parece que el tema de la financiarización, y aquí me inspira un poquito en lo que planteó Luis César el día lunes también, el tema de la financiarización y el mercado inmobiliario son fundamentales para entender otros procesos sociales que se dan en nuestras ciudades latinoamericanas. Ese es un gráfico que muestra la relación entre los créditos hipotecarios y el PIB de varios países latinoamericanos, y nos encontramos, ¿cierto?, con que el promedio es de 7,3, y hay países, en el caso de Chile, que están mucho más altos, otros que están mucho más bajos en Argentina, pero quizás encontrar el punto de equilibrio sería sumamente difícil. No sabemos si es bueno o si es malo. Lo importante sí es establecer que ese valor ha crecido rápidamente, ha crecido exponencialmente. En el caso de Chile, por ejemplo, se ha quintuplicado el stock de crédito hipotecario en los últimos 12 años. En el caso de de Perú se ha multiplicado por 3. Entonces, quizás lo importante de ese gráfico no es el gráfico, sino que es la velocidad de cambio, ¿cierto? Y otros factores que entran a tallar, que son relevantes y que tienen que ver con el endeudamiento de los hogares, por ejemplo, y de un cambio que está bastante dicho, pero un cambio relevante que tiene que ver con el espacio urbano, con la valorización del espacio urbano, por esta idea del valor de uso por el valor de cambio, ¿cierto? Hoy día, por ejemplo, en Chile, todos los avisos de venta de viviendas ya no dicen viva aquí, sino que lo que dicen es invierta aquí. Y ese es un cambio fundamental. Y eso es una lógica sumamente importante que va a generar transformaciones. Era un poco lo que les decía, ¿cierto? Es el stock de crédito hipotecario en Chile, y fíjense, entre el 2002 y el 2018 se ha quintuplicado. Hoy día es equivalente a un cuarto del PIB. En Estados Unidos el 77% del PIB, es un valor altísimo, ¿cierto? Pero quizás lo importante es esa variación. Y fíjense que eso trae aparejadas dinámicas que tienen que ver con los precios de las viviendas, ¿cierto?, que han aumentado también exponencialmente. Fíjense que ahí hay un estudio del BBVA, ¿cierto?, que muestra cuáles son las ciudades con los precios, con el costo medio por metro cuadrado más alto en Latinoamérica. Y fíjense en el caso de Río de Janeiro, ¿cierto?, en la ciudad con los precios más altos. Lo importante de esto es cuál es la relación que tiene ese costo de acceso a la vivienda en relación a los ingresos de las personas, ¿cierto? Nosotros hicimos una medición para el caso de Santiago
en relación a los ingresos y el valor de la vivienda, y nos encontramos con que cerca del 60% de la población, de los hogares, no podía acceder a la vivienda por sus niveles de ingresos. Entonces nos encontramos con una problemática que se va acumulando y que puede generar o puede ser una bomba de tiempo, que ya de cierta manera vemos algunos aspectos de esa posible explosión. Y fíjense que hice un cálculo muy rápido y calculé la cantidad, de acuerdo al ingreso básico de cada uno de los países, calculé la cantidad de años que tendrían que, la cantidad de años que la población que recibe el ingreso mínimo tendría que trabajar para destinar el 25% de sus ingresos para adquirir una vivienda de 60 metros cuadrados. Fíjense, en Caracas tendrían que trabajar o tendrían que pagar un crédito de 454 años. En Ciudad de México, 273 años. En Monterrey, 204 años tendría que pagar un crédito y hipotecar a una persona con los ingresos mínimos. Río de Janeiro, 251 años, ¿cierto? Entonces, nos vamos encontrando, ese es un ejercicio quizás más, un poco burdo, pero me sirve para ilustrar esta problemática que se está dando entre lo que se está valorizando el espacio urbano y los ingresos de las personas. Entonces, fíjense ahí, hay un aspecto que es sumamente importante y que tiene que ver justamente con esta financiarización de la ciudad de la cual hablaba Luis César, ¿cierto? En donde hay ya no solamente estos fondos inmobiliarios institucionales, sino que hoy día se habla incluso de un capitalismo inmobiliario popular. Ernesto López, que está acá, el otro día en un seminario comentaba que en Chile hay una empresa que promueve la inversión de pequeños inversionistas en el ámbito inmobiliario, pero estamos hablando de pequeños inversionistas, es decir, tú puedes comprar 2 metros cuadrados de un departamento, solamente 2 metros cuadrados. Entonces juntan a 10, 15, 20 personas y entre esas 20 personas compran un departamento y se reparten la renta de ese departamento por el arriendo, por lo que se va valorizando. Pero ya no hablamos solamente de grandes fondos inmobiliarios, sino que hablamos de pequeños propietarios, ¿cierto? Pequeños inversionistas, que podría ser cualquiera de los que está acá. Podríamos tener 2, 3 o 5 metros de un departamento para renta. Entonces nos encontramos con esa lógica que escapa ya a esta lógica institucional de los grandes fondos inmobiliarios, sino que habla de los pequeños inversionistas. Y eso también tiene que ver con los problemas que existen de las pensiones futuras. Entonces las personas buscan tratar de asegurar su futuro, ¿cierto? Y ya para ir concluyendo, ¿cierto? Nosotros hicimos una investigación, ¿cierto?, en donde tratamos de entender esta lógica más institucional de compra de estos grandes fondos inmobiliarios para renta. Y fíjense que esta cita es bastante interesante, es de una persona que trabaja en estos fondos inmobiliarios, y él dice: los fondos de inversión inmobiliaria no están comprando ladrillos. No sé si está bien traducido ahí. No están comprando ladrillos. Lo que compran estos fondos son flujos. Comprar flujos significa comprar contratos de arrendamiento. Ese edificio se puede vender por flujos si está construido y está arrendado. Entonces lo que se compra no es la edificación, lo físico, sino que lo que se compra es la capacidad de generar dinero de esa construcción. Entonces eso implica una lógica totalmente distinta a cómo entendíamos la valorización de los espacios urbanos en la ciudad, ¿cierto? Implica ya no que el espacio urbano se valoriza por infraestructuras, por parques, por mejorarse a sí mismo, sino que más bien por esa capacidad de generar dinero, ¿cierto? Entonces una lógica distinta. Entonces los procesos de transformación urbana en Latinoamérica se aceleran, se tornan más complejos y es necesario pensar estas nuevas explicaciones para antiguos problemas. Y para cerrar, quiero hacer una referencia a Carlos de Mato, que por lo demás es mi maestro. Ese artículo, Carlos de Mato lo publicó en el año 1982 en la revista de la CEPAL, y él se planteaba como contestatario, ¿cierto?, esta idea de la capacidad de la planificación para incidir en los procesos de transformación territorial, y él lo tituló en un artículo que me imagino varios de ustedes lo han visto. Dice: los límites de lo posible en la planificación regional. Y quizás si yo le hiciera un pequeño cambio a ese artículo y cambiara, ¿cierto?, Tarjar a lo regional y le pusiera lo metropolitano, estaría igual de vigente que en el año 1982, porque las problemáticas que él plantea ahí son actuales. Si uno revisa ese artículo se va a encontrar con problemáticas muy, muy similares. Aquí quiero llevar, y ahora sí termino, es que
Hay una cuestión que es sumamente importante en Latinoamérica y que tiene que ver con nuestro rol. Yo creo que, a propósito de lo que, como abría Luis César, de esta idea de la investigación-acción, a mí me parece que es sumamente relevante, pero siento que tampoco podemos renunciar a hacernos preguntas, ¿cierto? La inmediatez no nos puede llevar a tratar de dar explicaciones rápidas, sino que más bien nosotros como académicos, ¿cierto?, no debemos renunciar a las preguntas científicas, sino que debemos insistir en ellas y tratar, evidentemente, de que ellas nos conduzcan a mejorar las políticas públicas, a incidir en las políticas públicas, pero es imposible que nosotros como académicos dejemos de lado nuestro rol. Muchas gracias. Bom, bastante instigante a intervenção aqui do Luiz Fontes, né? O tema da financiarização aparece como um tema, parece que geral na América Latina, com desigualdades entre as cidades, né? Ao mesmo tempo que aparece também o desaparecimento, na verdade, da planificação urbana, do planejamento urbano, em contraposição a essa crescente financiarização que mercantiliza a cidade. Isso seria talvez o tema que, enfim, apontaria para uma questão importante a ser pensada em termos de agenda futura de pesquisa, né? Como se dá de maneira diferente os processos de financiarização e de mercantilização das cidades na América Latina, né? Vamos passar então agora a palavra para o nosso Emílio Pradilha. Buenas noches a todas y todos. Mi agradecimiento a los organizadores del Congreso por haberme permitido asistir y estar hoy hablando con ustedes. Yo también voy a hablar en español, en castellano para ser más exacto. Leo el portugués, pero no lo entiendo y menos lo hablo. Entonces, por eso voy a hablar en castellano latinoamericano. Cuando empezó la investigación en su fase, dijéramos, moderna en América Latina, ese movimiento que se desarrolla a finales de los años 60, principios de los 70, en el cual participamos, nuestras preocupaciones eran el proceso de urbanización acelerado generado por el desarrollo del capitalismo industrial en nuestro continente, las transformaciones que producía en el campo, las migraciones aceleradas de campesinos hacia las ciudades y las trágicas condiciones de vida de los trabajadores que llegaban del campo a las ciudades. El gran eje de preocupación en ese momento era la penuria de vivienda fuera del proceso de urbanización en su conjunto y los grandes debates, aquellos 3 libros que reflejan el debate de ese periodo, uno de Marta Steingart, uno de Manuel Castells y otro de Luis Uniquel en México. Y el problema de la vivienda como un problema sustancial y de los movimientos sociales que esa penuria de vivienda generaba y daba lugar a constantes enfrentamientos con el poder. En ese momento, un poder intervencionista estatal, es decir, nos encontrábamos en un patrón de acumulación con una muy fuerte intervención estatal en el mundo y en América Latina. Pero también nos encontrábamos con la oleada de dictaduras militares que en ese momento dominaban el continente. Sabemos bien que muchos de los investigadores de esa primera oleada tuvieron que emigrar, fueron exiliados algunos, otros migrantes no tan voluntarios, diríamos,
y otros tuvieron aún que pasar días en la cárcel por plantear no solo las causas de la problemática, sino también y fundamentalmente las alternativas de solución que en ese momento se centraban en una política de transformación radical de las sociedades. Pasaron los años de las dictaduras y llegamos a la gran crisis de los años 80 y a la imposición del neoliberalismo como patrón de acumulación de capital en ese momento. E insisto, como patrón de acumulación, porque muchas veces nos olvidamos los investigadores que cuando hablamos de neoliberal, hablamos de capitalismo neoliberal. Primero es capitalista, luego neoliberal. Es decir, el neoliberalismo es solo una forma de organización de la acumulación de capital. El periodo posterior a los años 80 introdujo, entre muchas otras cuestiones que prefiero no llamarlas moda, aunque son modas que nos han ido imponiendo desde fuera, se generó una explosión de estudios de posgrado en América Latina. A las universidades nos valoraban por el número de posgrados que abríamos, el número de estudiantes que ingresaban. Y dentro de esa corriente estuvo el análisis urbano en sus múltiples aproximaciones. Todas las licenciaturas históricas, todas las profesiones históricas añadieron un urbano a su sociología, etnología, antropología, arquitectura, economía, etcétera, etcétera. No digo que sin razón, solo señalo el hecho, y la investigación se multiplicó en América Latina en una forma casi exponencial. El número de revistas creció rápidamente en el continente. El número de publicaciones creció rápidamente y evidentemente, ya lo señalaba el compañero chileno, creció el número de artículos producidos dentro de una enorme dispersión de la producción intelectual. Si en la fase anterior toda la problemática urbana giraba en torno a la totalidad social y urbana, en esta fase nos orientamos cada vez más hacia aspectos particulares de la problemática urbana. Quiero señalar que en este periodo también hubo hechos de gran importancia. La aparición, por ejemplo, de redes de investigadores urbanos en América Latina, México, Colombia, en fin, otros países latinoamericanos, y en Brasil, fundamentalmente, el surgimiento del Observatorio de las Metrópolis. Un hecho además muy singular en América Latina, porque es la única organización que yo conozco, puedo equivocarme, ojalá lo haga, que organiza a centros de investigación y que tiene capacidad de promoción de investigación, de trabajo conjunto de investigación en los diferentes organismos que se han vinculado al observatorio y que además se dotó de una revista como medio de difusión.
Yo me felicito de haber tenido contacto desde el 2008 con la red y de haber estado cerca, al menos en la distancia, acompañando al observatorio. Podemos decir que estos años del 80 para acá, ya 3 décadas, han sido de un enorme crecimiento de la investigación urbana, en gran medida, fundamentalmente, pero también una investigación más abierta que impulsamos muchos a partir del concepto de territorio que usamos en lugar de el concepto de espacio. Y señalo en lugar de, no es otro concepto más al de espacio. Razones teóricas las hay, pero ese no es el tema hoy. Sin embargo, el neoliberalismo muy rápido empezó a producir sus efectos. Los 10 famosos temas del Consenso de Washington empezaron a expresarse rápidamente en la vida de las poblaciones, empezando, entre otros, por el tema de la reducción forzosa, programada de los salarios de los trabajadores, y por otro lado la mercantilización acelerada, corriente de todas las cosas, como diría Wallerstein. Esto llevó a lo que se conoce indistintamente como marea rosa, giro a la izquierda, giro progresista, etcétera, que también llegó en los años 2000 a 2015 a ser muy dominante en América Latina, tanto en los gobiernos federales como en los gobiernos locales. Hay un libro de Fernando Carrión, una compilación de Fernando Carrión con otro compañero, que es muy interesante para ver cómo cambian los gobiernos locales en este periodo del 2000 para acá y cómo aparecen bastantes alcaldes en ciudades importantes, dijéramos progresistas, dijéramos de izquierda. Los límites son muy difíciles de establecer, pero hay quienes se autodeclaran progresistas de izquierda, etcétera, etcétera. Sin embargo, en el año 2015 empezó una contratendencia a esa marea rosa, a esa giro a la izquierda. Uno tras otro empezaron los gobiernos a pasar por las buenas o por las malas, como en el caso brasileño, a pasar de esta orientación, llamémosla progresista, a una orientación cada vez más marcadamente de derecha y a veces de ultraderecha, que no solo son neoliberales a ultranza, sino que además en términos políticos son de un nacionalismo ultraconservador, a la manera y a la imagen y semejanza del nacionalismo de gran potencia de Trump. Y esto me lleva al tema, no crean que esto es una reflexión externa al tema que trato de plantear. Durante muchos años en la democracia liberal escribimos sobre muchos temas urbanos, pero nunca logramos que los partidos llamados o autollamados progresistas asumieran
un planteamiento urbano en sus programas. Si en la fase de los años 70 había partidos políticos que planteaban reformas urbanas, en los años 2000 para acá, salvo en el caso brasileño con el Estatuto de Ciudades, y ustedes tienen mucho mejor balance del Estatuto de Ciudades que yo, el resto de América Latina, los partidos de izquierda seguían, por ejemplo, hablando de reforma agraria, pero no hablaban ya de reforma urbana. Los gobiernos tampoco lo hicieron, y en la práctica adoptaron políticas neoliberales o mantuvieron políticas neoliberales en el ejercicio de los gobiernos locales o de los gobiernos nacionales. Podría afirmar que en la mayoría de los casos hubo muy tímidos cambios, muy tímidas intervenciones de los gobiernos nacionales o locales para modificar algunos aspectos del neoliberalismo. Unas veces porque nunca se plantearon anticapitalistas, estos partidos políticos que llegaron al gobierno, estos gobernantes, o segundo, porque para llegar al poder hicieron convenios y alianzas con sectores políticos de centro y de centro derecha, o en otros porque o era la única forma de obtener recursos mediante, por ejemplo, el extractivismo y toda la política de despojo que lleva el extractivismo, o bien porque si trataban de actuar iban a ser despeñados por el gran capital transnacional. ¿Qué pasó? ¿Por qué nuestros pueblos latinoamericanos están eligiendo gobiernos de derecha electoralmente? Es una pregunta que parece importante hacernos hoy, porque son mayorías electorales las que llevan a la extrema derecha al poder. Ya no estamos en el momento de los golpes militares. ¿Qué pasó? Es la decepción, es la frustración ante gobiernos que en última instancia no cambian para nada la situación de las mayorías o la cambian solamente mediante, por ejemplo, el sistema asistencialista de el bono mensual para la sobrevivencia, etcétera, etcétera. La pregunta que hoy nos hacemos muchos es: ¿y qué tenemos entonces que hacer para que la población oiga, vea, lea, se entere de lo que nosotros hacemos en investigación urbana, donde por lo general en el 90% de los casos aparece el neoliberalismo, por tanto el capitalismo, como un responsable de todas las penurias, de todos los problemas, de todos los desastres urbanos? ¿Qué tenemos que hacer para llegar a esa población? Yo diría que hay hoy temas importantes, independientemente de no trato de orientar hacia una concepción u otra política. Sé que la pluralidad es la base de nuestro desarrollo como investigadores. Sé que tenemos que ser plurales, que debemos llegar por nuestras propias concepciones a nuestras propias definiciones, a nuestras propias posturas
político-ideológicas, pero creo que tenemos que preguntarnos hoy en la investigación, y es un reto que todos tenemos, ¿por qué han desaparecido las políticas urbanas, dijéramos, alternativas, críticas de las organizaciones? ¿Por qué no son asumidas por las organizaciones políticas? Porque al fin el poder lo manejan los políticos y las organizaciones políticas. ¿Qué tenemos que hacer para llegar allí? ¿Por qué hemos elegido gobiernos primero de izquierda y ahora nos movemos hacia gobiernos de derecha a nivel, por ejemplo, de las ciudades? Hemos hablado mucho de política urbana. La política urbana pasa por el poder político en las ciudades. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué nuestros planteamientos no han llegado al poder político? ¿Y por qué ese poder político no ha actuado, a pesar de que hablaba nuestro nombre, no ha actuado para frenar la orgía que ya en parte nos la mostraba Luis Santos, la orgía de ganancias del capital inmobiliario financiero, etcétera, etcétera? Si yo quisiera hoy plantear una alternativa a la investigación, plantearía esa gran pregunta. Ya hemos acumulado bastante investigación en nuestro continente sobre la problemática urbana actual. Ahora preguntémonos, ¿y qué podemos hacer con esa investigación para convencer a la política de que cambie su rumbo, cuando menos en nuestro ámbito? Aunque para algunos otros es más un cambio de rumbo en la sociedad. Y aquí retomo para finalizar, creo que ya agoté mi tiempo, todavía lo tengo. Bueno. Un tema que me es muy caro, que ya Luis César lo planteó y que yo quiero retomar. Un poco más incisivamente que Luis César. Llevamos mucho tiempo investigando la cuestión urbana, sacando conclusiones. Para algunos ya es casi medio siglo sin mucha discusión de actividad en la investigación. Hemos siempre, y digo hemos, siempre seguido las teorías que nos llegan desde el norte. En su tiempo fuimos lefebrianos, ahora volvemos a ser lefebrianos. Fuimos castelcianos, algunos topalovianos, aunque a él no le gusta que digan eso. Es una persona muy humilde, cristiano, como para aceptar ese tipo de referencias. Hemos seguido en la corriente, dijéramos, del marxismo. Por el otro lado, en la corriente neoliberal, y antes en la neoclásica, también siguieron a sus propios gurús. Los estados siempre han seguido políticas importadas, por eso hoy las políticas aparecen tanto en América Latina, porque todas vienen de donde mismo. No importa que Argentina pueda ser un poco diferente a Nicaragua, la misma receta para Argentina y para Nicaragua. Todos
hemos pasado por ahí. Hoy día, los que, aquí sí yo voy a decir, los que son marxistas y les gusta seguir la novedad, hablan de Lefebvre, hablan de Harvey, hablan de Belz. Ahí a veces se arma una confusión porque aparentemente parece que los progresistas son todos marxistas y no es así. Ahí encontramos regulacionistas más o menos coloridos y encontramos otros que ni regulacionistas son, que no pasan de keynesianos. Pero bueno, dijéramos que es el efecto del puente entre Marx y Keynes que trataron de construir los regulacionistas. Y sin embargo, en América Latina llevamos más de medio siglo de elaborar análisis de nuestra realidad, de cuando menos tratar de adaptar las teorías importadas a nuestras realidades concretas. Y lo hemos tenido que hacer por un viejo concepto marxista, el de formación social, y por otro viejo concepto marxista, el de desigualdad del desarrollo. Por esos dos viejos conceptos de Marx hemos tenido que buscar adecuar la teoría a nuestra propia realidad, porque nuestra realidad, la realidad de una ciudad como México, no es la de Los Ángeles, a pesar de que Los Ángeles es la segunda ciudad más grande de mexicanos. Son realidades sustantivamente distintas las de Ciudad de México y las de Los Ángeles, o las de Bonn o París. Por mucho que nos encante París, es distinta a nuestras ciudades, por eso vamos tanto. Por ese concepto hemos tenido que adecuar nuestra teoría a nuestra propia realidad. Creo que ya en nuestro campo urbano nos hemos ganado el derecho a construir nuestra propia teoría urbana, a construir a partir de las teorías generales sobre la sociedad y sus conceptos esenciales nuestras propias explicaciones de nuestra realidad urbana, que por ser formaciones sociales sustantivamente diferentes a las formaciones sociales del capitalismo desarrollado, y en particular porque desde el descubrimiento de América nuestra historia ha sido la de países subordinados dominados. Por esa sola razón ya somos sociedades sustantivamente distintas a las sociedades para las cuales fue construida esa teoría urbana. Por eso creemos muchos, con nuestros matices, con nuestras diferencias, que ya somos adultos para construir nuestras propias herramientas teóricas para interpretar nuestra propia realidad. Gracias. Muchas gracias, Emílio. Creio que tem dois pontos interessantes para depois conversarmos, discutirmos, né? Primeiro é como colocar o urbano no sistema político, como dar representação política ao tema urbano, inscrever o urbano no sistema político. Eu acho que isso é um tema latino-americano, é um tema brasileiro também, não obstante a gente ter o Estatuto da Cidade, Estatuto da Metrópole. Na verdade, o sistema político não consegue absorver o tema urbano e dar representação a ele no contexto das decisões e das agendas públicas, né? Então, é uma tarefa que talvez seja interessante a gente pensar, enfim, para um
projeto como o nosso, né, de não só fazer circular o conhecimento, mas tentar inscrever, através do conhecimento, o urbano no sistema político. O segundo ponto me parece muito também importante, né, como descolonizar o pensamento latino-americano e construir bases teóricas e epistemológicas, talvez, né, próprias à nossa historicidade. Né? É um tema também super interessante e uma tarefa também extremamente complexa que, de certa forma, está em curso através da rede Relateur, que o Emílio propôs que se organizasse e que agora, na semana que vem, vai fazer o seu quarto encontro, exatamente com esse propósito. Né? Então, temos aí 2 temas interessantes para a gente conversar posteriormente. Vou passar a palavra, então, agora ao nosso Manuel Vilaverde Cabral. Vamos mudar de idioma duplamente, né? Vamos passar para o português e para o português de Portugal. Se alguém tiver dificuldade, pode falar que ele fala mais devagarzinho. Não, o problema não é a pressa, o problema são as vogais que nós nos esquecemos de pronunciar e, portanto, é natural que vocês não as ouçam. A culpa é nossa. Se eu tivesse ficado mais tempo no Rio, adotaria algo assim. Não, eu, em primeiro lugar, quero cumprimentar a todos que estão ainda aqui, com muitos agradecimentos, não só pelo convite, mas pela possibilidade de acompanhar e participar, e, em especial, não posso deixar de mencionar Luís César Queiroz Ribeiro, que, enfim, na comemoração destes 20 anos do Observatório das Metrópoles, se lembrou gentilmente da nossa, já com alguns anos, colaboração e inclusive a minha participação em 2005 no júri do CNPq em Brasília, de apoiarmos com os projetos do milénio, na altura o observatório que já vinha de anos atrás. E, entretanto, participei também em alguns dos vossos congressos em várias cidades, e hoje aqui no Rio. Eu devo dizer que não sabia muito bem o que deveria dizer e sinto-me, neste momento, e depois de ouvir os 2 colegas, em particular Luís Fuentes, particularmente interpelado, para não dizer ligeiramente intimidado, porque, de facto, eu não sou um especialista de estudos urbanos, não acompanho tão regularmente como seria interessante a literatura, como aquela que ele em particular falou, e, portanto, ao mesmo tempo aprendi muito e vou inclusivamente tentar adaptar o meu texto àquilo que já foi dito e que vos é familiar e, portanto, necessariamente a minha abordagem será obrigatoriamente muito diferente e espero que não seja demasiado errática. A respeito do que disse o nosso colega à minha direita, além da diferença que existe entre as diferenças todas conhecidas que existem entre a América Latina e Portugal, como de resto existem entre Portugal e outras regiões e outros países europeus, é uma questão que a sociologia urbana trata, às vezes implicitamente, mas trata necessariamente, mas que em sociologia geral está muito mal tratada e não nos ajuda, e que é uma questão muito simples, que é a questão da escala. Quer dizer, Portugal é provavelmente menos de metade da cidade do México, não chega à cidade do Rio, metade do São Paulo, e estas dimensões, sobretudo desde que Portugal se tornou não só democrático, como, enfim, pôs termo às suas pretensões imperialistas, naturalmente a escala de Portugal
comparativa dificulta as comparações. Eu tinha aqui, e deixarei isso escrito, referências não só elogiosas, mas concretas ao Observatório. Enfim, a última para nós, não é a vossa última, mas enfim, a última que recebemos foi a série de 14 volumes sobre as metrópoles que compõem o Observatório, que é, só por si, evidentemente, a prova não só de uma recolha de informação, mas de informação que sabemos, enfim, isso foi também lembrado, que é uma informação, uma teoria e, sobretudo, um braço, digamos assim, dirigido à ação. Se tiver tempo, ainda diria algumas palavras a esse respeito. Sim, podemos. Eu acabei por, sem fugir completamente, não enfrentar diretamente a questão do conhecimento, mas já aqui foi dito aquilo que eu penso. Pelo Luís César e pelos meus colegas de mesa, de outra maneira que estará, porventura, mais próxima da minha. Ele falou do conhecimento como ação. Não é certo que a fragmentação do saber e as políticas universitárias que foram referidas e que chegaram a Portugal relativamente tarde, e eu ainda escapei uma boa parte a elas, que é o do conhecimento como ação, implica pela organização universitária e a organização da pesquisa uma dispersão e, sobretudo, uma segmentação, uma ignorância mútua que será fatal e faz parte das cidades futuras, como consequência e determinação, por sua vez, como consequência primeiro, como causa depois. Eu vou, portanto, avançar. Os meus elogios sinceros, aqui feitos, aliás, ainda ontem, ao rigor da pesquisa, dos conceitos usados, dos valores calculados que nós não possuímos praticamente nesta área em Portugal, e vou simplesmente recuperar algo que, entretanto, descobri que Luís César estava também interessado. Eu salto muito rapidamente sobre um chiste acerca da futurologia, que é uma área, tem uma seriedade intermédia, digamos assim, mas é assumida como séria pelos seus praticantes, e nós temos, para responder a esse problema, o dito de um antigo jogador de futebol, o zagueiro João Pinto, do Futebol Clube do Porto, que, interrogado sobre o resultado futuro do jogo, ele respondeu modestamente: prognósticos só no fim. E, portanto, eu nesse aspecto estou um pouquinho na mesma situação. Em contrapartida, ou talvez pior ainda, eu comecei, enfim, a minha carreira de cientista social como historiador, e atribuo hoje bastante importância àquilo que se chama a path dependence, que eu descobri que Luís César está também interessado. Com efeito, a dependência do passado não significa que este determine o futuro, e aí há um problema, pelo menos com o good old Marxism, não é verdade? Não significa que determine o futuro, mas sim que as escolhas feitas ao longo do curso da história, isso sim, não fecham, pois, novas escolhas no futuro, mas limitam, isso sim, a margem de variação dessas escolhas e, em muitos casos, eliminam definitivamente, muitas vezes sem saber que é definitivamente que eliminam, quando a escolha foi feita, em determinada conjuntura, tornando aquelas que não foram eliminadas
para se tornarem estruturais para o presente, e algumas serão rejeitadas em futuras conjunturas de obrigação de escolha. É, portanto, inevitável. Tenho aqui a velha citação de T.S. Eliot, que diz tudo sobre a relação entre tempo passado e futuro, mas não vou perder tempo agora. É, pois, inevitável que o futuro esteja contido no presente e até no passado, mas isso não quer dizer que ele seja uma mera repetição, antes pelo contrário. Será, se não estou enganado, path dependent, isto é, dependente do caminho percorrido, nomeadamente dependente pela negativa das escolhas que, não podendo ter sido feitas, não o foram. Dou um exemplo, que é o do Brasil, que quando se tornou independente, decidiu não se dividir entre os territórios que os portugueses tinham reunido desde o século XVI. Ora, naturalmente, que a partir dessa rejeição de uma federalização que fosse até à independência, e houve movimentos que os brasileiros conhecem melhor do que eu, nessa possibilidade que existiu no início do século XIX, implicou a manutenção até hoje de um nível elevado de governação central que não é comparável ao dos Estados Unidos, do qual pode derivar, por seu turno, o forte centralismo e até as vagas autoritárias que têm atravessado o Brasil. Não quer dizer que as vagas autoritárias não atravessem outros países. Elas estão sempre lá, possíveis, iminentes. Depois, confirmam-se, não se confirmam, conforme as decisões que forem sendo coletivamente e normalmente sem conhecer plenamente os fundamentos e muito menos o futuro, tomadas. Seguirei, pois, essa noção com base nos dias de hoje, a fim de imaginar as futuras alternativas que, enfim, é provável que venham a ser rejeitadas e aquelas que, pelo contrário, poderão vir a ser seguidas mais tarde ou mais cedo. Entre as leituras que eu fiz para responder a esta questão, para mim, enigmática, mas relevante à pergunta dos organizadores, como serão as metrópoles daqui a 20 anos, figura um texto sobre aquilo que devo, aliás, a Simone Tulumelo, que estava aí, mas se calhar já se cansou, e que apresentou há pouco, conjuntamente com João Seixas, uma exposição sobre Lisboa, aquilo que enfim, os autores chamaram a pré-história ou as pré-histórias das políticas neoliberais da habitação em Itália e em Espanha e a sua reificação em tempos de crise. Os autores são uma pessoa muito conhecida, Manuel Albersi, e um pesquisador italiano. Pretendem eles equiparar as políticas habitacionais do fascismo italiano e espanhol às atuais políticas neoliberais, fazendo daquelas modelos, que teriam feito delas modelos de inspiração para a atualidade. Ora, na realidade, tratou-se então de respostas ditatoriais e propagandísticas correspondentes ao fechamento autárcico, tudo menos a globalização, autárcico dos países em questão perante a crise de entreguerras até ao fim da Segunda Guerra Mundial e até à reabertura da internacionalização dos regimes, que foram os acordos de Bretton Woods em 1944, aos quais Portugal e Espanha cedo aderiram, apesar de continuarem a ser ditaduras e foram, no entanto, tolerados. Com efeito, as políticas habitacionais atuais correspondem sim ao longo período iniciado com o fim dos acordos de Bretton Woods, em 71, que marcou, por assim dizer, o começo da globalização e, ao mesmo tempo, a democratização gradual de países anteriormente submetidos a regimes ditatoriais, desde os anos 70, que inclui Portugal, que, por coincidência ou não, eu, por sinal, penso que não é por coincidência, mas é porque os poderes centrais quiseram forçar a descolonização, para acabar com o colonialismo antigo, digamos assim, e fizeram cair Portugal. Há mais Estados Unidos por trás do 25 de abril de 74 que se pode pensar à primeira vista. E, aliás, o nosso Huntington não deixa de o reivindicar, exatamente.
O período liberal estendeu-se até à queda do Bloco Soviético e está no extremo oposto dos regimes económicos protecionistas que se viveram então. A implantação gradual do welfare state, por sua vez, foi como que o pagamento pelo sangue, a expressão creio que é de Kuznets, o pagamento com o sangue vertido pelas populações na Segunda Guerra Mundial. Esse welfare, de acordo com os tratadistas, não inclui propriamente a educação, ao contrário do que se pensaria, porque não corresponde exatamente à noção keynesiana, que essa sim inclui a habitação e que corresponde às três tradicionais, a habitação e mais as três conhecidas incapacidades de trabalhar definidas por Keynes: o desemprego, a doença, por isso os sistemas de saúde, e da idade, e por isso os sistemas públicos de pensões. Se alargarmos, portanto, o argumento sobre as políticas de habitação a Portugal, que percorriam um caminho político equiparável antes do 25 de Abril, à Itália desde os anos 20 e à Espanha que veio a seguir, verifica-se que o caminho seguido pelas políticas urbanas portuguesas é semelhante ao dos outros países fascistas, ao contrário da Grã-Bretanha e dos países escandinavos nessa altura, nomeadamente no plano das obras públicas promovidas pelo Estado Novo e bastante menos pela habitação, da qual hoje a habitação social em Portugal, como de resto os colegas portugueses lembraram, não chega a 3% da habitação em Portugal. Quase que praticamente desapareceu. Contudo, o contributo para... Exato. Números atualizados mostram que em 1960 o número de proprietários das suas residências, suas moradias, dos seus lugares de habitação, era ainda francamente inferior ao dos inquilinos. Contudo, as ditaduras ibéricas já haviam iniciado um processo de desenvolvimento liberalizante e de adesão às organizações internacionais que marcava a inversão da política de autarcia do Estado Novo. O Plano Intercalado de Fomento, de 1965-67, enfatizava exigências de concorrência externa inerentes aos acordos, levando à revisão do chamado, uma coisa que nós tínhamos, que era o condicionamento industrial, que colocava praticamente uma só empresa, um só capitalista em cada ramo, até se criarem um dia eventuais necessidades de concorrência. Portanto, é um controle total da concorrência. Em 68, com a substituição de Salazar, que não morreu, mas enfim, deixou de poder presidir ao governo, o novo plano de fomento, que será o último, reforçou a nova política económica do regime, confirmou a internacionalização da economia, o desenvolvimento da indústria privada como setor dominante e a consolidação de grandes grupos económico-financeiros, bem como o crescimento do setor terciário com o consequente incremento urbano. Também aí, Portugal, a urbanização das cidades latino-americanas é diferente da nossa. Nós nunca tivemos realmente essa urbanização. Salazar não a queria por motivos ideológicos e talvez não só, porque era um rural de mentalidade, graças à emigração, vieram para aqui, sim, exatamente, contribuíram para a América Latina e depois para as fábricas. Até 1963. 1963 é um dos anos, se não o ano mais alto, de emigração para França e Alemanha, sobretudo. Assim, em 1970, os alojamentos familiares já se dividiam em partes iguais entre a posse de casa própria e o inquilinato, sendo este último ainda maioritário nas grandes cidades, o que é normal. Não vos vou explicar uma coisa que sabem muito bem. Só em 80, já depois de derrubada a ditadura de 74, é que a percentagem de proprietários começou a aumentar em relação ao inquilinato, duplicando em 90 e mais do que triplicando em 2000. E em 2011 consolidou-se ao nível do triplo, portanto temos 2/3 em propriedade própria, com 3 milhões de proprietários para 1 milhão de inquilinos, num país de 10 milhões de habitantes e com mais de 3 milhões de famílias.
precisamente nessa altura, rebentou a crise do subprime, pedindo Portugal socorro ao FMI e às instituições financeiras europeias, para as quais, obviamente, este processo de urbanização e de aquisição de casa própria, além de todos os seus méritos ideológicos, naturalmente, contribuiu financeiramente muito para a crise. Eu avanço. Aliás, os jovens, as novas gerações foram empurradas, sobretudo nos meios urbanos e em particular em Lisboa, foram empurrados pelo próprio 25 de Abril e o seu momento revolucionário, com a confirmação do bloqueamento das rendas de casa, que vinha do Salazar e que se manteve sempre, e que, por um lado, arruinou uma parte da cidade e tornava muito caro o acesso das pessoas que tinham que alugar. E neste momento, ao mesmo tempo que a banca nacional foi toda privatizada, e durou mesmo assim 1 ano e meio, mais do que isso, que foi inventado uma coisa que não existia, eu tinha vivido em França, nunca ouvi falar, que era um crédito bonificado pelo Estado à aquisição de casa própria. Comprei uma. Exatamente. E com a ajuda do Estado semi-revolucionário de transição portuguesa. É um fenómeno que, enfim, críticos do atual sistema político português reconhecem que assim foi. Só recentemente, na sequência da profunda recessão de 2008, é que surgiram as atuais tendências proteccionistas, como as que os líderes da direita populista, tipo Trump, estão aparentemente a promover contra a globalização. Esta última seria a grande responsável, para mim, mas estou pronto a continuar a refletir, pelos preconceitos etnoculturais dos populistas de ambos os extremos, senão veja-se o Brexit e outras movimentações políticas semelhantes na Europa, que têm tudo menos de esquerda. O soberanismo é dominado pela direita. Parece haver aqui, portanto, uma contradição entre os alegados defensores da financiarização à outrance e os proteccionistas, que não parecem ser, todavia, menos capitalistas do que aqueles, para não evocar regimes esquisitos como o da Rússia, ou o ainda comunista de nome, pelo menos, e de partido e de ditadura, como a China. É difícil, esses países vão pesar nestes 20 anos vindouros. É difícil para mim, que não sou economista nem especialista da questão urbana, saber em que ficamos. E o ponto de interrogação é genuíno. De que regimes políticos dependem, afinal, as políticas urbanas e habitacionais, nomeadamente as políticas sociais, se é que dependem de algum modelo económico ou financeiro? Os elos parecem menos óbvios do que a sociologia crítica tem argumentado, do meu ponto de vista, não excluindo o nosso amigo Brenner, que eu também fui ler para não ser ignorante total quando ele falasse. Ora bem, reoriento então aqui, eu vou precisar de mais um bocadinho de tempo, reoriento então aqui a minha intervenção para a pergunta de imaginar, enfim, o pedido de imaginar como poderão vir a ser as metrópoles daqui a 20 anos. Para mim, será segundo uma produção paralela e a reprodução do conhecimento tecnocientífico e social. Gostaria de recordar aquilo que escrevia há mais de um século o primeiro grande cientista político, Moisés Ostrogorsky, 1854-1921, um judeu russo que estudou o funcionamento do regime eleitoral e dos partidos políticos na Grã-Bretanha e dos Estados Unidos, e que publicou o seu livro lá, abrindo via, enfim, aos críticos das oligarquias Weber e Michels. Num pequeno capítulo provocatoriamente intitulado Os partidos políticos ao assalto do poder de Estado, ele que escreve, não sou eu que digo, Ostrogorsky reconhece, como não podia deixar de ser, que, e cito, os partidos políticos são indispensáveis.
Mas a seguir acrescenta imediatamente: mas é preciso que o partido deixe de ser um instrumento de tirania e de corrupção. Não só ao nível do Estado Central, mas também e principalmente ao nível dos poderes locais. E explica porquê as autarquias municipais já eram, sobretudo em países como os Estados Unidos, naquela época, as responsáveis diretas pela construção civil, se não pelas modalidades de urbanização. Eram elas, como são hoje em Portugal também, que loteavam o território, planeavam o seu uso e definiam as regras a que deviam obedecer os diferentes tipos de edifícios e habitações. A Câmara de Lisboa faz isso da manhã para a noite, todos os dias, e apresenta-nos futuros paraísos de arranha-céus em vidro dos quais Lisboa se tinha dispensado até aqui. Ora, quando vivia em Londres no início de 70, dizia-se à boca cheia que os donos da construção civil eram os irlandeses, que eram imigrantes, e imigrantes com I. E, de facto, era uma divisa familiar irlandesa que se via na maioria das obras, tal como na era da Chicago de Ostrogowski e depois com o primeiro prefeito da família Daly, irlandesa de cepa, como o nome indica. Foi na passagem do primeiro Daly para o filho, também Mayor, e que chegou ao governo democrata, não republicano, o sociólogo urbano Terry Clark veio então lançar em 82, que nós conhecemos juntamente, a partir da Universidade de Chicago, um vasto projeto intitulado, era uma expressão muito inoportuna, Fiscal Austerity and Urban Innovation. Retrospectivamente, eu diria que o FAUI foi talvez menos neoliberal do que efetivamente inimigo e é uma das suas bases, de reformista, digamos assim, valorizando a inovação social, não só na linha das atividades culturais, que são bem conhecidas, mas também dos agrupamentos étnicos ou identitários que ele pretendia, enfim, que não se tornassem mármore, não é? Não se fizessem em mármore. Segundo Clark, o problema identificado por Ostrogowski não só se mantinha nos anos 80 do século passado, como continuava a depender dos laços de clientelismo, patrocinato e corrupção no seio das secções locais dos partidos políticos, bem como os demais intervenientes no planeamento e construção urbanos. Talvez por isso os estudos sejam difíceis. Todos eles sujeitos à regra da circulação mais rápida possível dos capitais investidos, tão rápidos que facilmente degeneram e se a banca assim o promover, como isso está a suceder. Já está a suceder de novo em Portugal, depois da crise que tivemos na senda com o subprime e as suas consequências locais e globais. Seria tentador, mas não é possível, prosseguir a análise das responsabilidades acrescidas de uma situação como a vossa. Tinha aqui uma fotografia, mas não fiz o PowerPoint, que mostra, isto é, uma cidade moderna. Qual? Que praticamente todas gostariam de ser assim, sobretudo as de orla portuária. Tudo leva a crer que seja não os partidos e menos ainda as ideologias políticas, mas sim a tecnosciência, que há muito comandam a inovação nas grandes metrópoles e nos seus habitantes interpelados para o bem e para o mal, pelas novas tecnologias, que somos praticamente já todos, desde os bebés que fabricam na China, segundo parecia, ou as indústria farmacêutica que transforma cotidianamente a doença e a morte, para não falar da informática comunicacional, do caso do vosso presidente eleito. Com efeito, a própria economia política é dependente da comunicação, como Luhmann tentou, aliás, convencer Habermas, que resistiu sempre, mostrando que, por definição, a comunicação é altamente improvável e, portanto, o bem mais valioso e retroativo, não é?
com maior feedback sobre todas as sociedades, em especial desde que fomos levados, enfim, a dispensar a comunicação, quando tomámos consciência que não podíamos dispensar a comunicação escrita, não nos podíamos entender só com a sinceridade do face a face. Descendo à terra, onde moramos, essa variável mais independente, que é a aceleração tecnológica e a sua sustentação comunicacional em permanente feedback, as quais já foram mais difíceis de prever do que hoje, são imediatamente adotadas pelas agências tecnocráticas metropolitanas, tanto ao nível da mobilidade como da sustentabilidade. Estas mobilizam há muito a Europa e os Estados Unidos, onde a revolução dos meios de transporte e a correlativa instalação dos territórios residenciais, dos escritórios, das unidades produtivas e das de lazer não afetarão, prima facie, as desigualdades sociais e habitacionais. As desigualdades, mas os modos de viver, isso sim. Em contrapartida, poderão redistribuí-las de modos diversos, ou centripetamente, como acontecia nas metrópoles mais antigas, ou mais provavelmente de forma centrífuga, e hoje já vi isso ser mostrado em cidades brasileiras como Natal, não é? A mais improvável, com cidades submetropolitanas disseminadas por territórios de algum modo desmetropolizados, porque não será agradável viver no centro de uma metrópole. Por seu turno, e aproximo da conclusão, estes processos de distribuição e redistribuição de pessoas e bens pelas metrópoles e suas adjacências dependerão cada vez mais de uma variável relativamente independente e raramente falada, como é hoje a demografia, a qual já atingiu um ritmo degressivo em sociedades europeias como Portugal, onde o envelhecimento ganha cada vez mais à natalidade e mexe com todos os frágeis equilíbrios do presente, desde a habitação à circulação interior e exterior. A mobilidade é sobredeterminada, digamos assim, pelo envelhecimento. Copacabana tem experiências interessantes. Para dar um exemplo, em portos de mar, eventualmente zonas de veraneio, como Lisboa, Barcelona ou o próprio Rio de Janeiro, as tecnologias de mobilidade transoceânica acrescentarão variáveis equivalentes àquelas que afetam há 2 ou 3 décadas os chamados centros históricos mais decadentes das velhas cidades, de que Lisboa é um mau exemplo. Associada, por sua vez, à variável mobilidade, figura já em mudança acelerada a questão da energia, ou melhor, das energias que se aceitam e se procuram, as não poluentes, bem como das energias que já não se aceitam, ou pelo menos faz de conta que não se aceitam, como a atómica ou petrolífera. Ligada simultaneamente à mobilidade e à energia, a questão dos transportes remete para o automóvel particular, que é comprado a crédito fácil, modelo andar, não é? Modelo andar, aliás, precedeu a técnica de financiamento, é a mesma, é exatamente a mesma, é a hipoteca, não é verdade? Ligada simultaneamente, dizia eu, portanto, o automóvel comprado a crédito fácil, à semelhança dos apartamentos, que se diz já não ser viável, estão a ser comprados carros antecipadamente precários, digamos assim. Como de resto, já muito se limita em megametrópoles como Londres. Lisboa está neste momento já cheia de carregadores de energia à disposição dos carros movidos a eletricidade que ainda não existem. Se quer antecipar o futuro, quer dizer, vão ter que existir. O transporte individual urbano, irmão ideológico do apartamento próprio, da casa própria, pode, conforme os custos e a rapidez do processo tecnológico, já estar perto da sua mudança radical, o que, a ser verdade, transformará rapidamente as atuais paisagens metropolitanas. A variável energia será, pois, aquela que é gerada de mais perto sobre a sustentabilidade ambiental, com os seus inevitáveis ganhadores e perdedores, distribuindo-os tanto ou mais entre escalões etários do que entre as classes sociais. Sob as gigantescas rubricas das pensões e reformas, mais de 15% do PIB em Portugal, bem como das despesas em saúde, 9% do PIB, a idade tornou-se um problema crescentemente financeiro. Na realidade, representa 50% do orçamento do Estado português.
e não vai diminuir, até porque é muito impopular do ponto de vista eleitoral. Exatamente. Por outro lado, quem diz território diz espaço. Se o primeiro pode ser desenhado e recortado pelas autoridades municipais, já o espaço não é elástico e, se não quisermos prolongá-lo até à próxima metrópole, só poderá crescer para cima. Foi assim que nasceram os arranha-céus, que não se limitaram às frentes de água de Chicago, mas pretendeu levar também aos arredores para fins habitacionais em países como a Grã-Bretanha e a França, onde estão a ser demolidos, e quando não são demolidos pelas entidades autárquicas, são demolidos pelos autores. Nada direi, porque pouco sei, aliás, sobre os movimentos sociais que se encontrarão necessariamente ao longo dos caminhos futuros das metrópoles. Em contrapartida, conforme os países e o seu nível de desenvolvimento, a gestão urbana das variáveis enumeradas não deixará de prosseguir, como é óbvio, mas dificilmente escapará à crise da representação política, isto é, já mencionada. E por isso, para falar apenas de Portugal, basta dizer que, embora existam formalmente duas áreas metropolitanas, Lisboa e Porto, elas são destituídas não só de recursos adequados, como de poderes efetivos. Na realidade, em Portugal não há metrópoles no sentido em que estamos aqui a pensar, mas apenas umas dezenas de municípios geridos pelas secções locais dos partidos, segundo planos estratégicos regularmente postos em causa, sobretudo se a pessoa que pretende pô-lo em causa é uma pessoa politicamente representativa. Globalmente, a percentagem do Orçamento de Estado atribuído aos vários níveis autárquicos em Portugal é a mais baixa da Europa, pouco acima de 10%, e a centralização político-administrativa é máxima. Em suma, na área metropolitana de Lisboa, com cerca de 2 milhões, quase 3 milhões de habitantes, espalhados por 3.000 km², nem tão pouco a do Porto, quase 2 milhões em 2.000 km², no conjunto perto de metade da população do país, concentrada em 5.000 dos nossos 90.000 quilómetros do país. São verdadeiras metrópoles. O município de Lisboa tem menos de meio milhão de habitantes, comparativamente envelhecidos, e 50% dos eleitores abstiveram-se nas últimas eleições locais. Exatamente. Na Câmara deixada pelo atual Primeiro-Ministro. É, pois, pouco realista esperar outra coisa no futuro do que os efeitos amortecidos das tendências que irão prevalecer na União Europeia se esta sobreviver nos próximos 20 anos, o que também não é certo. E termino. Quanto à forma político-económica que tomarão processos gigantescos desta natureza, sem quase ter falado das pessoas que habitam e ou trabalham em territórios metropolitanos, Lisboa foi dividida, só os moradores são reformados e os trabalhadores vêm de fora, o que Filomena Serra mostrou para o novo bairro de luxo de Lisboa, no extremo oriental, onde os trabalhadores à noite desaparecem e ficam os donos de casa, todos proprietários, a ver a sua televisão. Ora bem, portanto, podemos perguntar-nos se o ciclo da habitação própria e da multiplicação de atividades de toda a ordem sobre o espaço urbano abrandará e será racionalizado perante o fecho limitado que seja da globalização, em favor de um protecionismo autárquico e etnocultural, eu pergunto, e pergunto também se seria uma boa coisa. Não é? Não acredito que aconteça, e se acontecer um bocado, não tenho a certeza que seja a melhor. O exemplo das autarcias fascistas, italiana e ibéricas, por onde comecei, indicaria que a vigência do chamado neoliberalismo não é, a rigor, indispensável à financiarização da habitação e do espaço metropolitano, pois talvez esta última dependa mais diretamente dos interesses político-partidários do que da economia mundial. Fica a pergunta, e já falei demais. Muito obrigado pela atenção. Bom, queria agradecer aqui a intervenção do Manuel. Eu acho que tem dois temas importantes que a gente pode também discutir sobre eles, que é a necessidade de trazer novamente a história para a maneira como nós pesquisamos a realidade urbana, e também a técnica, que há algum tempo atrás
essa dimensão técnica tinha uma importância para pensar o urbano, né? Então, acho que duas contribuições interessantes da intervenção do Manuel, que, enfim, implicaria numa reflexão, enfim, que agora não é possível a gente fazer, porque nós temos que deixar essa sala quase que imediatamente, porque o pessoal está ali apostos para entrar e fazer aqui a limpeza deles e fechar a sala. Bom, queria agradecer, portanto, a todos que ficaram aqui conosco acompanhando essas exposições, né? Agradecer ao Luiz Fuentes pela intervenção dele, ao Emílio Pradilha, idem, ao Manuel. Infelizmente, há um conjunto de questões interessantes que a gente não pode agora, enfim, discutir, mas que eu anotei aqui, que me parece relevante para a gente, em outro momento, ter a oportunidade de se refletir. Claro. Bom, muito obrigado a todos e a todas.